que eu programei em menos de 10 minutos, não porque eu tenho habilidade excepcional, mas o software, uma vez entendido, permite essa programação. Claro que é uma linguagem de programação, mas muito flexível. Aqui eu tenho alguns botões que permitem assinalar aspectos relevantes do problema, ou seja, existem pelo menos duas maneiras de resolver esse problema. Aplicando Pitágoras 2 vezes ou uma vez só. Tá? Aqui depois eu mostro, lembro o cálculo da altura, mas o meu objetivo aqui é o seguinte, é só mostrar para vocês que essa ilustração aqui tem sido usada por mim com sucesso para resolver problemas desse tipo. Vou pegar um outro exemplo de um problema. Por exemplo, este exemplo aqui eu acho muito interessante, um problema simples da prova de segunda etapa da UFMG, onde se tem um cubo, nessa figura está representado um cubo de aresta 10, estão vendo? E sabe-se que AP é igual a QC, que é igual a 4, e o que se pede então é para que seja calculada a distância entre os pontos P e Q. Muitos estudantes também têm algumas deficiências no raciocínio espacial. Eles não sabem atinar com nenhuma solução. Claro, eu estou descartando aqui aqueles alunos, né, que já têm mais conhecimento. Mas, em média, eu diria que 70% dos estudantes que têm tido aulas de geometria comigo, no primeiro instante, no momento de uma introdução à geometria espacial, têm dificuldade em visualizar. O que eu fiz, então? Esse aqui vou dar para vocês um exemplo. Eu clico aqui na figura. A figura é aberta diante do estudante, na minha aula normal. Aqui eu tenho uma reprodução da figura, tal como ela aparece no enunciado original da UFMG. Eu vou diminuir um pouco aqui, porque a tela aqui tem um foco diferente. Estão vendo? Eu vou mostrar para vocês agora a estratégia cognitiva que eu utilizei para fazer com que alunos, os mais variados, conseguissem ver a solução simples para esse problema, que é exatamente um pouco de raciocínio cinemático. Ou seja, o que eu fiz aqui então? Eu criei aqui um botão, onde abre paletas. Eu prefiro que as paletas sejam colocadas no topo da tela, para que assim o espaço máximo da tela seja usado. O estudante vê com clareza aqui o cubo. Eu vou então e começo a fazer o seguinte, olha, imaginem isto, estão vendo? Agora imaginem isto, olha. E, finalmente, imaginem isto. Ou seja, o problema de calcular a distância entre os pontos P e Q, surpreendentemente, para muitos estudantes, surgiu como o quê? O cálculo da diagonal de um paralelepípedo, cujas dimensões estão aí, descritas. Apesar de, na verdade, eu não me considerar um educador, porque o meu propósito inicial, quando eu estive na universidade, não era ser um educador, e sim um matemático puro. No entanto, quando eu vejo a resposta dos estudantes para uma animação tão simples, a surpresa manifestada, eu realmente me animo a achar que, de fato, vale a pena que pessoas da área educacional se dediquem a programar interfaces como essa. Aqui eu poderia fazer muitas outras coisas que estão programadas aqui, em estado latente. Mas eu acho que, olha aqui, ó, vocês podem girar a figura com o mouse à vontade, tá? Está havendo um pequeno efeito de perspectiva aqui, não sei se vocês percebem, mas é devido só ao fato de eu ter programado para um outro tipo de dimensões aqui do visor. Mas, o que vocês acham? É ou não é convincente, tá? Aqui eu posso também, a transparência pode ser alterada, tá? Que é outro elemento importante. Ensinar ao estudante como ter uma visão interna dos sólidos. E o software desenvolve muito isso. Bom, eu vou partir para outro exemplo. Vamos lá. Um outro exemplo que eu escolhi é esse aqui. Todos esses exemplos que eu colhi, e eu tenho centenas deles, são aqueles que, no meu dia a dia, se demonstraram mais recorrentes. Isso aqui, é claro que para muitos é um problema simples, né? Tem uma caixa aí de papelão, uma caixa sem tampa, deve ser construída a partir de um pedaço de papelão. As dimensões estão dadas aí. E o que se pede é o volume da caixa após se cortar. Claro, é um problema muito conhecido, né? Mas muitos estudantes também não sabem ver a caixa sendo formada dessa figura bidimensional. Então, aqui, de novo, eu vou mostrar para vocês o tipo de interface que eu criei. Olha aqui.
E isso, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, tá? Nas aulas, esse tipo de exposição aqui é feita de forma natural, tranquila, como o professor faria no quadro. Ou seja, eu exponho o problema, mostro a figura e muitos começam a perceber a natureza geométrica do problema só inspecionando a figura. O que, de fato, comprova, né, aquelas teorias clássicas, já oriundas de Sócrates e Platão, de que talvez tenhamos, como eu acho, né, os genes da informação matemática. Porque muitas pessoas que se acham incapazes de raciocinar diagramaticamente ou espacialmente, quando veem uma figura dessa em movimento, eles começam a ter ideias. O que eu programei para essa figura aqui? Eu programei uma forma de mostrar para o estudante como é que aqui uma caixa, um paralelepípedo, vai emergir daquela figura bidimensional. Vejamos então. Primeiro aqui, eu clico aqui, a tampa desaparece. Pronto. Ele começa a ver o paralelepípedo com a tampa retirada. Eu agora vou aqui, olha, estão vendo? Abrindo a caixa aí. Aí sim, aí ele começa a entender exatamente como é que aquela caixa ali como que essa caixa resulta daquela figura plana. E daí ele fica fácil de calcular o volume. Percebem? Aqui também, de novo, eu coloquei uma série de ajustes, eu posso variar o comprimento. Bom, obviamente, a descrição detalhada disso aqui, certamente, talvez, não sei se vocês terão condição de perceber agora. Fazendo uma analogia grosseira aqui, quem compõe uma música, quem compôs, sabe exatamente, né, cada trecho da melodia. Mas aqui tem sutilezas aqui que são difíceis de serem obtidas em qualquer outro software que eu conheço. Por exemplo, quando eu deslizo o slide aqui e, à medida que as caixas se fecham, ele vai ficando pronunciadamente menos transparente, isso aqui é uma função matemática que está por trás. A beleza do software é o seguinte, que eu uso funções matemáticas simples para controlar todo o cenário. Isso aqui, na verdade, olha, o desdobrar aqui de cada tampa são rotações aplicadas às caixas. Então, a beleza é isso. O software, ele não é como aqueles outros pré-fabricados, onde a interface é oferecida para o professor, já pré-fabricada. Não. Aqui eu utilizo, de fato, o conhecimento que o professor de matemática tem que ter das transformações lineares mais comuns, que são translação, rotação, homotetia, e usando esses primitivos, eu construo esse cenário aqui. Bom, vou passar para um outro exemplo. Vejamos qual outro que eu escolhi. Esse aqui é só para uma pequena variação. É um problema também simples da AMPAD, com o qual alguns alunos meus já tiveram dificuldade, porque não conseguiram visualizar um cilindro reto equilátero sendo cortado por um plano perpendicularmente ao seu centro. Então, é o seguinte, nada mais simples do que fazer um diagrama aqui. Olha aqui, aqui está o cilindro, tá? A geometria aqui desta apresentação aqui corresponde ao problema. Novamente, eu criei aqui botões nas laterais, eu procurei padronizar até para facilitar meu trabalho. Vejamos o que acontece aqui. Ó. A qualquer hora eu posso diminuir a opacidade do cilindro para mostrar o seu interior. Eu vou girar aqui um outro slide, olha aqui. Ó. Qual é o objetivo disso aqui? É convencer o estudante que isso aqui é um cilindro equilátero. O que significa isso? Por definição, né? Olha aqui. Ele começa a perceber que a altura dele aqui, não é isso? Aqui, ó. Percebe? Ó? É como diz aquele provérbio chinês, né? Às vezes uma figura vale por 1000 palavras. Tudo bem. E eu quero, antes de mais nada, deixar claro que eu não sou contra, de maneira nenhuma, o uso, né? Claro, a visualização é importante, mas o raciocínio matemático, bem fundamentado, axiomático, ele também tem o seu lugar. E eu vou mostrá-lo aqui também no software. Aqui, o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar um plano, vou levá-lo em direção ao cilindro, aí, cortando o centro do cilindro, vou pronunciar aqui a interseção do cilindro com o plano, para que o estudante perceba claramente o que ele vai ter que calcular. Vou aumentar aqui a opacidade, pronto. O estudante vai perceber claramente o que está sendo solicitado no enunciado do problema, que é calcular a área dessa interseção. Tá? E várias outras coisas eu poderia mostrar aqui para vocês. Mas eu acho que me parece que já é suficiente para vocês se convencerem da riqueza disso aqui. Vamos para o próximo problema. Este outro problema aqui também é um problema de geometria, tá? Onde muitos têm dificuldade em imaginar figuras aninhadas, figuras encaixadas ou superpostas. Resumidamente aqui, o problema se refere a um cone
inscrito num cubo. Muito difícil também para estudantes, exceto os mais dedicados. Eu gosto de enfatizar o seguinte, que claro que uma objeção que você poderia fazer você está apresentando aqui recursos para tornar o ensino da matemática mais fácil, mas eu tenho alunos brilhantes que jamais fizeram uso deles. Sim, claro. São alunos que resolveram se dedicar uma vida inteira à matemática, como eu. Mas hoje, numa sociedade crescentemente complexa, que exige do cidadão domínio de técnicas matemáticas que me parecem corriqueiras, você não pode se dar ao luxo de esperar que eles aprendam isso como um matemático profissional. Nós temos que acelerar o processo. Então, vamos lá. Esse aqui, então, é um diagrama rápido que eu criei para mostrar para vocês, mais uma vez, que aqui eu tenho poder total sobre a criação dessas figuras. Aqui eu vou mostrar, olha lá, um cone inscrito, e aqui não é um cone reto, tá? Aqui eu posso variar o vértice do cone. Cada cenário desse é criado com os elementos suficientes para explorar a geometria do problema de acordo com aquele enunciado particular. E o professor, certamente, com o devido treinamento, poderá, inclusive, criar esses cenários em tempo real. Obviamente, não é uma recomendação que eu faça para não distrair a atenção do aluno. Tá? Mas isso aqui, creio também, já mostra para vocês. Aqui vocês podem brincar à vontade, navegar na figura, tirar os lados. E nenhum desses cenários aqui é parte de nada rígido. Eles são criados para as minhas necessidades de acordo com o problema. Bom, esses são problemas comuns que vocês veem nas provas de vestibular. Eu agora vou dar um exemplo de como que o uso do software, ainda na geometria, leva a novas perspectivas com relação a definições tradicionais vistas nos livros. Por exemplo, nos livros tradicionais, nós vemos a seguinte organização dos sólidos espaciais. Normalmente se ensina prisma, depois pirâmide. Logo em seguida vem o cilindro, e então o cone. Muitos estudantes perceptivos ficam intrigados com o fato de, digamos, o cilindro está tão distanciado do prisma, porque as fórmulas para o volume são as mesmas. Por que a fórmula para o volume do cone é a mesma que a fórmula do volume da pirâmide, por exemplo? Por quê? Então, essa separação é, em parte, ainda um resquício que nós temos da matemática euclidiana, que, com a sua preocupação excessiva com o rigor que, no ensino médio, né, eu acho que é prematuro, faz com que essas figuras sejam distanciadas. Eu falei que a matemática grega tinha uma predileção por figuras estáticas, mas é claro que há um contra-exemplo famoso, né? Arquimedes. Arquimedes foi o matemático grego que mais contribuiu para, vamos dizer, entre aspas, dinamizar a matemática. Então, vejamos, o que eu vou mostrar para vocês? Que o uso dos softwares, como o Mathemérica, e parte do que eu estou fazendo aqui pode ser feito no Implode também, mas não com esses requintes de apresentação. O uso do software pelo professor, inclusive, pode mudar a ordem na qual certos assuntos são ensinados. Então, por exemplo, hoje eu já não ensinaria mais o cone divorciado da pirâmide. Eu mostraria o seguinte processo. Por exemplo, vejamos isso aqui. O que nós temos aqui, então? Nós temos aqui, então, simplesmente uma pirâmide reta de base quadrada. Né? O que Arquimedes, provavelmente, na época dele, começou a imaginar? Olha aqui, vamos aumentar o número de lados. Né? Eu vou aqui mostrar a base aqui, ó, a base circular, o círculo circunscrito à base da pirâmide. Então, vejamos. Vamos aumentar o número. Ó, aqui agora eu tenho 5 lados, 8 lados. E aí, o que acontece? Olha lá, 18 lados. Olha aí, 53 lados. Por exemplo, 150 lados. Vou tirar aqui as arestas. E aí, o que virou? Virou um cone. Ou seja, para todos os propósitos, apesar de matematicamente não ser um cone, no entanto, no limite, que é exatamente um dos conceitos fundamentais do cálculo, né? Quer dizer, o conceito de limite, quer dizer, figuras puramente fictícias. Na verdade, né, não sei se isso é do conhecimento de vocês, né? Há anos, quando eu comecei a estudar matemática, eu via matemáticos físicos, por exemplo, Einstein. A Einstein se atribui uma frase onde ele dizia que a matemática não tinha nenhuma conexão com a realidade. Eu não entendia o que ele queria dizer com isso, mas hoje eu entendo. Quando se lida com o computador, você começa a ver como que a matemática é fictícia. Ou seja, o cone é um objeto real que existe em nosso universo,